tarde, tudo bem? Eu queria dizer para vocês que eu estou com muita saudade de vocês. Dizer que vocês são muito especiais, alunos do segundo ano. E eu queria hoje começar ministrando a aulinha de português para vocês. E aí, ó, uma dica: não esqueçam de colocar o nome da escola, a data e o nome da prova. É muito importante a gente continuar lembrando do nome da nossa escola. É muito importante também a gente saber a data, porque ela nos referencia quanto ao dia, o mês e o ano. E o quanto que esse ano de 2020 está sendo diferente para nós, hein, alunos? Mas a Pro está aqui, morrendo de saudade de vocês. Como a Pro disse, a nossa linha é de português. Seguindo, dando sequência, né, ao programa Aprendendo em Casa. Vocês estão em casa e eu estou aqui na minha casa, mas nós estamos assim, ó, pertinho um do outro, com muitas saudades. Hoje vamos falar sobre cartaz. Estou aqui fazendo uma leitura e pensando, você sabe o que é um cartaz? Você já viu um cartaz? Qual a função de um cartaz? Vocês estão vendo que essa bonequinha parece com a Pro, né? Olha só, aqui nesses cartazes a gente pode observar algumas características deles. Nesse daqui a gente tem a seguinte frase: uso obrigatório de máscara. Aqui tem o desenho da máscara e aqui tem o nome da empresa que criou, né, que está fazendo essa campanha. Nesse daqui, que é uma campanha do Ministério da Saúde, que embaixo está dizendo, aqui diz assim: o seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Aí vai falar para procurar o posto de vacinação mais próximo da sua casa, para que assim você possa, né, ser vacinado. E o outro cartaz diz assim: coronavírus versus higiene. Principais meios de transmissão: ar, contato, superfície. Previna-se. Lave as mãos com água e sabonete. Se não puder lavar as mãos, use antissépticos. Higienize seu local de trabalho com produtos profissionais. E isso aqui são exemplos de cartazes. Aqui embaixo é a fonte de onde a Pro tirou, tá certo? Cada um desses cartazes. E aí o que a gente pode observar? Que os cartazes, eles têm cor e eles trazem consigo também, além de letras, eles trazem também uma imagem associada a eles. Por quê? Porque a intenção é que as pessoas entendam a mensagem que está nele. E aí, se por acaso a pessoa não tem muito estudo e não aprendeu a ler, mas pela imagem ela vai compreender qual é a mensagem daquele cartaz. E aí a gente percebe aqui nesse cartaz do meio que o público a ser atingido aqui são os pais de crianças menores de 5 anos de idade. Somente essas crianças podem tomar essa vacina aqui, nessa campanha, certo? Vamos lá. E nesse cartaz aqui, que também é um cartaz do Ministério da Saúde, diz o seguinte: tem uma criança aqui, né, com o Zé Gotinha na camisa dele e diz assim: vence mais uma, Brasil. Aí tem aqui o Zé Gotinha, o símbolo, né, do Zé Gotinha, e diz o seguinte: 11 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Vamos juntos bater mais um recorde. É uma campanha, né, do Ministério da Saúde. E lá pequenininho aqui embaixo diz: leve seu filho a um posto de vacinação. Não esqueça o cartão da criança, porque quando nós nascemos, nós temos um cartãozinho onde ficam registradas todas as nossas vacinas. E aí a Pro quer destacar isso aqui para vocês. Todo cartaz tem uma mensagem a ser transmitida. Pro vai marcar aqui para focar para vocês.
todo cartaz tem uma mensagem a ser transmitida e tem um público também a ser atingido, certo? Vai apagar. Vamos lá. Quem lembra desses cartazes aqui? Esse primeiro cartaz aqui, ele tá lá na nossa sala, bem perto do nosso quadro. Vocês estão lembrados? E esse outro aqui, esse aqui foi um dos que a gente se apaixonou quando nós chegamos lá na escola, logo no início, em fevereiro, não foi? Esses cartazes, eles estão presentes dentro da nossa sala de aula, dentre outros que tem lá, né? E aqui nós temos o silabário, um cartaz que traz as sílabas simples, e desse outro lado aqui nós temos um cartaz que traz os combinados da turma, né? Foi quando nós fizemos os nossos combinados, que nós não podíamos correr, não podíamos brigar com os colegas, fazer fofocas. Então, veja só, esse primeiro cartaz aqui, que está lá presente na nossa sala de aula, a Pro quis enfatizar as letrinhas, né? E as consoantes e as vogais que vocês já tinham aprendido e a combinação que acontece entre elas, que são as sílabas. E aí, para a gente trabalhar a questão dos sons e a formação de novas palavras, frases e pequenos textos. E nesse outro cartaz aqui, a informação que tem nele são exatamente regras, né? Combinados que a gente fazia lá dentro da nossa sala de aula. E aí, gente, a gente percebe que os cartazes, eles estão presentes por vários lugares. Como nós estamos num período de pandemia, o que é que nós podemos perceber? Que vários estabelecimentos estão colocando cartazes na entrada deles, né? Ou no seu interior, referente ao uso de máscaras, porque o cartaz tem essa finalidade, trazer uma informação rápida, né, com a característica de brevidade, o texto é breve, é curto, tem imagem, é colorido, que é para poder chamar a atenção das pessoas. E aí, vamos agora para o livro Juntos pelo Saber, lá na página 8. Na página 8 do livrinho de vocês, ele vai falar isso que a Pradaiana acabou de dizer, que a linguagem do cartaz ela é muito característica, o texto é breve, é simples, é claro. Também é importante saber que no cartaz a gente tem a linguagem não verbal muito explícita. Tá vendo aqui, ó? A Pro vai marcar para vocês entenderem o que a Pro tá falando. Essa parte aqui, ó, linguagem não verbal, ou seja, são as imagens, porque na linguagem a gente tem linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que é o quê? Falada, certo? Verbalizada. E a linguagem não verbal é aquela que não tem fala, mas que a gente consegue entender a mensagem transmitida por meio das imagens, certo? E aí, como eu disse, os cartazes estão por todos os lados, né? Cinemas, escolas, restaurantes. Aí vem o primeiro cartaz na página 8. Esse primeiro cartaz diz assim: o meu lixo carrego comigo até encontrar uma lixeira. Compartilhe essa ideia. Esse é o nosso primeiro cartaz, vamos prestar atenção. No próximo, diz assim: gente que fica com o lixo na mão até encontrar a lixeira mais próxima. Aí mostra, né, algumas pessoas jogando lixo lá na lixeira e tal. E o primeiro começava com uma pergunta e dizia, né? Vamos tentar ver aqui. E aí dizia o quê? Que lá o meu lixo, né, seguro até encontrar a lixeira mais próxima. Então, qual é o assunto principal das campanhas? Pinte a resposta. Aqui na página 9, a primeira pergunta do exercício é essa. Qual é o assunto principal das campanhas? Olhando para esses dois cartazes, qual é o principal assunto? Vamos ver se vocês acertaram. 5, 4, 3, 2, 1. Acertaram? Jogar o lixo no lixo. É disso mesmo que esses cartazes estão falando. Pergunta número 2. Para qual público você acha que as campanhas foram elaboradas? Você acha que foram elaboradas para quem? Para crianças, adolescentes, idosos, só adultos? Você acha que é para quem mesmo
que a mensagem desses cartazes estão querendo dizer alguma coisa? Deixa eu ver se você colocou essa mesma resposta aqui ou alguma resposta parecida. Para todas as pessoas. É isso mesmo, é para isso que os cartazes servem. Esses cartazes aqui estão dizendo que essa mensagem de jogar lixo no lixo, ela serve para todas as pessoas. E para que servem as cores e as imagens dos cartazes? Bem, gente, quando eu vejo um cartaz e ele é apagadinho, tem muita letra, muito texto, não me chama a atenção, não. Mas quando eu olho para um cartaz que eu vejo cores, que eu vejo ele bem colorido, bem dinâmico, né? Com imagens, eu já fico logo ligada. Então, para mim, é para chamar a atenção para os objetos, entendeu? Ou então para as ideias destacadas na campanha, que é exatamente ensinar as pessoas que lixo tem um lugar certo, que as pessoas devem jogar lixo no lixo. Na página 10, na questão 4, pede para a gente reler os dois cartazes. O cartaz 1 que diz, o meu lixo, carrego comigo até encontrar uma lixeira. Cartaz 2, gente que fica com o lixo na mão até encontrar a lixeira mais próxima. Gente, esse cartaz 2 é muito parecido comigo, os dois, na verdade. Mas o cartaz 2 eu me identifico demais, porque eu já presenciei até amigos jogando lixo no chão lá no centro da cidade. E eu vou lá e pego, guardo, boto no meu bolso, até encontrar uma lixeira mais próxima para poder jogar no local certo. As frases são longas ou curtas? Lembra do que a Pro falou da característica do cartaz. Aqui, elas são longas ou curtas? E por que você acha que elas são assim? São o quê? São breves, são simples, porque ele precisa ter uma leitura rápida. Se ele tiver um texto muito longo, então as pessoas não vão se interessar. E você acha que essa campanha, ela é de interesse público ou ela é particular? Ela interessa a muita gente, ela é para ser vista e cumprida por muitas pessoas, o que a gente acabou de ler nesses cartazes, ou ela é uma coisa restrita? Vamos ver. Claro que sim, né, gente? Por quê? Porque todos nós devemos jogar o lixo no lixo e nós não podemos jogar o lixo no chão, né? E a gente também precisa entender que as pequenas ações, elas vão fazer uma grande diferença. Sexta questão. As imagens estão de acordo com a mensagem apresentada no cartaz? Vocês acham que o que tem lá de imagem e o que tem lá de texto está bem casadinho, está dizendo direitinho o que a mensagem, o que a gente leu, de fato a imagem mostra isso? Claro que sim, né, gente? As pessoas lá, elas seguram o lixo até encontrarem uma lixeira. E tá muito de acordo, porque as pessoas lá na imagem dos cartazes, elas não jogam o lixo no chão, cumprindo exatamente o que a mensagem dos cartazes estavam dizendo. Carrego comigo até encontrar uma lixeira. A outra frase, né? Gente que fica com o lixo na mão até encontrar a lixeira mais próxima. Então, tudo de acordo. E aí, gente, quando for na hora de fazer a correção aí, se você vê que o vídeo tá um pouquinho mais rápido, você pausa, compara as respostas, tá certo? Porque a Pro fica muito feliz quando vocês conseguem, né, fazer as atividades de acordo com o que é proposto. E eu acredito demais no potencial de vocês. Então, não esquece, na hora de ir corrigindo a atividade de vocês, para ver se vocês acertaram, né? Que eu tenho certeza que vocês acertaram. Vocês vêm e dão pausa no nosso vídeo, tá bom? De olho na ortografia e na análise linguística. Vamos aqui relembrar alguns sinais de pontuação que estavam presentes nesses dois cartazes. Nós vamos falar da interrogação, da exclamação e do ponto final. Pro vai frisar aqui para vocês. Vamos falar desses 3 sinais de pontuação aqui, ó. Vamos falar da interrogação,
Vamos falar da exclamação e também do ponto final, certo? Então, atenção! Atenção para o que nós vamos fazer. Sabemos que os sinais de pontuação estão em toda parte e sabemos também, gente, que eles são importantes para que nós possamos compreender a mensagem que está sendo passada. Se eu faço uma pergunta, a entonação da voz é diferente e essa entonação traz ao final da minha oração, da minha frase, traz um sinal de pontuação que é a interrogação. Se eu estou surpresa, se eu estou feliz, se eu estou admirada, vem o outro sinal de pontuação que é a exclamação. E se eu fiz uma afirmativa ou uma negativa, também tem uma pontuação no final, que é exatamente o ponto final. Então, vamos lá. Cartaz 1. Isso lá na página 11 do livro de vocês. O meu lixo? Carrego comigo até encontrar uma lixeira. Gente, qual foi a pergunta que apareceu aqui? Olha ela aqui, ó. O meu lixo? Olha ela aqui. Foi essa pergunta, foi essa resposta que você colocou aí? Ótimo. Segunda pergunta. Qual é o sinal de pontuação utilizado no final dessa frase? Vamos ver? Vamos ver se você acertou. Você colocou esse sinal de pontuação? Esse sinal de pontuação aqui? Que é o ponto de interrogação. Se você colocou, ó, está de parabéns. E a terceira pergunta. Para quem foi feita essa pergunta? Vamos imaginar que o autor, na verdade, alguém perguntou para ele, né? O que é que você faz com o seu lixo? Eu penso que foi assim que aconteceu. O que é que você faz com o seu lixo? Daí ele respondeu, o meu lixo? Carrego comigo até encontrar uma lixeira, né? De forma bem exitosa. Então, é importante que a gente entenda por que ele respondeu com a pergunta, porque provavelmente alguém perguntou para ele, né? O que é que ele fazia com o lixo dele, certo? Então, essa pergunta que ele fez, o meu lixo, né? É como se alguém perguntasse assim, qual é o seu nome? Aí você pode dizer assim, o meu nome? Se for alguém que já conheça a gente, né? O meu nome? Meu nome é Daiane Priscila Bernardes Anjos. É nesse sentido que essa pergunta foi feita aqui. Então, ela foi feita para alguém que possivelmente perguntou-lhe o que ele fazia com o lixo dele, né? E a quarta questão. Por que você acha que o autor fez a pergunta e ele mesmo respondeu? Ora, gente, a gente acabou de falar sobre isso, né? Porque aqui, o que a Pro quer é exatamente isso aqui, ó. A Pro vai frisar aqui para você. O que eu quero é que vocês percebam, ele fez a pergunta, mas que parece, na verdade, que ele repetiu a pergunta que alguém lhe fez. É isso aqui, ó. Porque é como eu disse na questão anterior. Alguém chegou para ele e disse, o que é que você faz com o seu lixo? Aí ele respondeu, o meu lixo? Né? O meu lixo? Carrego comigo até encontrar uma lixeira. Então, ele faz a pergunta, mas, na verdade, ele está respondendo com uma pergunta, né? A pergunta que alguém já tinha lhe feito. E a quinta questão diz assim, a resposta dada à pergunta também recebeu uma pontuação no final. Que pontuação foi essa? Ó, gente, foi essa daqui. Foi essa daqui, que é o ponto de exclamação. Vamos ver? Ponto de exclamação. Como eu já tinha dito, ele é utilizado no final das frases que vão expressar emoção, raiva, alegria e espanto. Quando a pessoa está espantada, usam um sinal de exclamação.
quando a pessoa está admirada. O quê? Fulano? Não acredito. Nossa, minha mãe fez uma festa para mim. A pontuação, sinal de pontuação, exclamação. Ai, que raiva, eu tô com muita raiva. Sinal de exclamação. A pontuação aqui é uma exclamação. Então, aqui, a prof frisou aqui para vocês, ó, a quarta resposta, só para vocês compreenderem, certo? Ele faz a pergunta, mas parece que ele está repetindo o que alguém lhe perguntou, então ele responde o que faz com o seu lixo, tá certo? Essa é a resposta da questão 4, para vocês compreenderem melhor, tá bom? Vamos adiante. A professora observou, o nome da professora é Laura, a professora de Cauê, né? De Mariana, de Letícia e de Pedro, que é a turminha Juntos pelo Saber. A professora observou que, além do ponto de interrogação e de exclamação nos cartazes produzidos e expostos por Mariana e sua turma, né? A turminha Juntos pelo Saber, tinha algumas palavras com a letra X. X. Esse X aqui que vocês já sabem. E aí, ela pediu que os estudantes observassem as palavras dos cartazes que são escritas com a letra X. Então, vamos lá, vamos observar. O meu lixo, carrego comigo até encontrar uma lixeira. Compartilhe essa ideia. Gente que fica com o lixo na mão até encontrar a lixeira mais próxima. Então, vamos procurar as palavrinhas que tem X. Vamos procurar aqui uma, aqui outra, aqui uma, aqui outra e aqui outra. Então, ó, lixo, lixeira, aqui também lixo, lixeira, mas aqui tem próxima. Então, na palavra lixo, a letra X apresenta o som de lixo. De X, de S ou de Z? Lixo. Claro, né, gente? Tenho certeza que vocês acertaram essa daqui. O sonzinho é da letra X, tá certo? E aí, vamos fazer a leitura aqui na página 14, certo? Leia as palavras abaixo. Lixeira e próximo. Nas duas palavras, a letra X apresenta o mesmo som, lixeira e próximo, sim ou não? Não. Que som a letra X apresenta em cada palavra? Na palavra lixeira, o X tem som de X. E na palavra próximo, o X tem som de S. Isso mesmo. Então, como você já sabe, essa letrinha ela pode ter vários sons. Ela pode ter som de X, ela pode ter som de S, ela pode ter som de Z e ela pode ter som de KS. Vamos entender aqui. Aqui a gente tem a palavra reflexo. Aqui a gente tem a palavra excursão. Aqui a gente tem a palavra existir. Aqui engraxate. Aqui chale. Aqui explosão. Aqui táxi. Aqui fixo. E aqui exemplo. E aqui diz o seguinte, que nós devemos colocar de amarelo as que têm o som de X, as que têm o som de S de azul, as que têm som de Z de vermelho e as que têm som de KS de verde. Então, vamos ver que cor vai ficar cada palavrinha dessa aqui. Vê se você acertou aí. Tenho certeza que sim. Vamos lá. Reflexo. Tem som de KS, o X, né? Excursão. O X aqui tem som de S, né? Então, pinta de azul. Existir. O X aqui tem som de Z. Pinta de
vermelho. Engraxate. Engraxate. O X tem som de X. Chale. O X também tem som de X. Pinta de amarelo. Explosão. Som de S. Pinta de azul. Táxi. Som de KS. Então, pinta de verde. Fixo. Fixo. Ó, o X. Som de KS. Também pinta de verde. E exemplo, som de Z. Pintaremos de vermelho. Parabéns! Tenho certeza que vocês foram um sucesso. Circule em cada grupo de palavras aquela em que o X não apresenta o mesmo som das demais. Vamos ver. Enxergar, enxada e extra. Extra aqui está circulado porque o X tem som de S. Exército, baixo e exame. Então, onde não tem o mesmo som é na palavra baixo. E táxi, abacaxi e caixa. Então, onde não tem o mesmo som, a palavrinha é táxi, porque o X tem som de KS e nas outras palavrinhas o som é de X. Tá certo? Vamos lá. Vamos praticar? Olha, outro cartaz aqui, bem legal. Leia. Lá na página 15. Há alguém machucando as vovós e os vovôs. Denuncie. Né? Alguém pode ler assim, mas outra pessoa pode ler assim, ó. Há alguém machucando as vovós e os vovôs. Denuncie. Disque 100 contra maus tratos aos idosos. O cartaz está pedindo o quê? O que é que ele está querendo dizer aqui pra gente? Que a gente deve ficar calado e ver os idosos serem machucados? Que a gente deve não estar nem aí para o nosso vovô e nossa vovó? Que a gente pode bater nos idosos? Que a gente pode deixar qualquer pessoa dizer o que quiser com eles? Vamos ver. Pede que nós, pede que eu ou você denuncie os maus tratos aos avós. Bem essa alternativa aqui, ó, letra B. Vocês acertaram, gente? Maravilha. Vamos lá, seguindo. Quando você maltrata um cãozinho, ele fica assim. Não maltrate os animais. Isso aqui foi uma campanha de conscientização feita pelos estudantes do 2º ano. A imagem do cãozinho mostra que quando maltratado ele fica como? Feliz? Ele fica perto das pessoas que machucaram ele? Ele pede para ser machucado, através do olhar? O que é que esse cartaz está demonstrando? Que quando o animal é maltratado, ele fica como? Entristecido, né, gente? Não sei como é que existem pessoas que gostam de maltratar os animais. Sinceramente, né? Que possamos ter mais consciência e cuidar melhor dos nossos animais, né? Outro cartaz. Ler é tudo de bom. Tá lá na página 17. Compre livros aqui. Depois que a professora apresentou o cartaz para a turma, Mariana percebeu que no pátio da escola havia outros textos semelhantes a este acima, mas eles falavam sobre assuntos diferentes. Você também costuma ler os cartazes que estão na sua escola? Sobre o que eles falam? Gente, ai, como dá saudade da escola, né? Como dá saudade de vocês. Mas sempre a Probel estava lá colocando, né? Um cartazinho lá naquele painel de cerâmica, logo quando a gente entrava na escola ou no portão, né? Quando tinha algum aviso mais rápido para que os pais pudessem ler de forma mais rápida, era colocado ali de forma maior no portão para chamar a atenção, né? Sempre com letras maiores, né? Grifado para chamar a atenção. E como faz falta ter vocês na escola? Eu tô com muita saudade de vocês. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vamos lá. Qual é o assunto tratado naquele texto ali? Vamos ver? A importância da leitura. Mas se você colocou que ler é bom, também tá certo, ok? Qual é a sua opinião
E para quem esse texto foi produzido? Você acha que foi para quem? Para pessoas que não gostam de ler, para pessoas preguiçosas, para pessoas que só pensam em dormir, só pensam em comer? Você acha que foi para quem? A opinião é sua. O cartaz dizia: ler é bom. Então, para quem, né? Qual é a sua opinião? Por isso que aqui a resposta é pessoal, certo? Você coloca a sua respostinha aí. Por que ler é bom? Por que ler é importante? Tá? Marque com um X na opção correta. O texto foi construído com linguagem mista. Aqui tem as duas linguagens impressas, né? Tem a imagem, mas também tem o texto, não é verdade? O elemento visual que reforça o título do texto é o quê? O que é que tem, né, que chama a atenção, visualmente falando, no cartaz do Ler é Tão Bom? O livro aberto, né? Porque você imagine, eu tenho um livro, vou pegar aqui minha agenda, eu tenho um livro, e aí eu digo, como é bom ler, né? E eu fico com o livro fechado. Então, que ler bom é esse, né? Não dá certo. Então, se você marcou aqui, ó, o livro aberto, nota 10. Acertou. Vamos lá. Página 19. Alguns cartazes são criados para campanhas de coleta seletiva e tratamento do lixo que todos nós produzimos. Porque, minha gente, comida tem uma lixeira certa, plástico tem uma lixeira certa, vidro tem uma lixeira certa, papel tem uma lixeira certa. E é muito importante a gente entender o que está dizendo esse próximo cartaz aqui. Coleta seletiva, por que reduzir, reciclar e reutilizar? São os 3 R's da reciclagem. Reduzir, reciclar e reutilizar. Reduzir significa consumir menos. Reciclar é transformar algo que já foi utilizado em uma coisa nova. Quando a gente pega uma garrafa PET, por exemplo, e faz um brinquedo. Quando a gente pega potinho de sorvete e faz um brinquedo ou um utensílio, isso é reciclar também. E reutilizar é utilizar novamente o que já foi utilizado, certo? A reciclagem e a reutilização, elas têm um parâmetro muito parecido, mas a reutilização, vou voltar atrás só no pote de sorvete, que a gente reaproveita, tem pessoas que usam como vasilhas plásticas, e a reciclagem é o que nós utilizamos, né, para fazer a transformação. Como eu disse, a gente pode cortar o objeto e transformar em algo novo. O que as diferentes cores das latas de lixo simbolizam no cartaz? Nesse cartaz aqui, gente, ó. Vamos ver? Os diferentes tipos de lixo. A Pro acabou de dizer para vocês que existe lixeira para papel, metal, plástico e vidro, certo? Então, a gente vai fixando os nossos assuntos. E aqui está o Cauê, né? O Cauê está aqui jogando na latinha de lixo verde, que é a latinha do vidro. Isso. E que material a cor vermelha indica? Qual é, gente? Aqui, ó. Vou com outra cor aqui para ficar melhor pra gente. Essa cor não ficou legal. Vou de vermelho mesmo, que chama mais a atenção. Vamos lá. Vermelho, criatura. Ó. Qual é esse material aqui, gente? Vou passar por cima aqui. O amarelo. Que nome é esse aqui? Plástico. A latinha vermelha, né? Ou o suporte vermelho é sempre para plástico, certo? Vermelho para plástico, azul para papel, amarelo para metal, vermelho para plástico, verde para vidro e marrom para orgânico, que é onde nós jogamos as comidas, os restos de comidas, tá certo? De frutas, verduras, tá bom? Vamos lá. Página 20. O que você acha que chama mais a atenção no cartaz? Gente, aqui a resposta é pessoal, certo? Se você respondeu as cores,
É bem por aí mesmo o caminho, tá certo? Se você colocou outra resposta, porque aqui o que me chamou a atenção, que eu já tinha dito, as cores, mas possa ser que outra coisa lhe chamou a atenção, né? E aí, lembra que eu disse para vocês que tem a lata de lixo marrom? A marrom serve para recolher o lixo orgânico, que são os restos de comida, certo? Como casca de frutas, restos de alimentos. Sempre tem, né? Gente que gosta de deixar uma comida ou outra. E é importante. Se você quiser até armazenar para fazer adubo orgânico, se na sua casa tiver plantas, é essencial. Maravilhoso. Qual seria o tipo de lixo coletado na lata de lixo verde, já que no cartaz não dá para ler? Pinte a resposta certa, mas a Pro falou para vocês, não foi? Azul para papel, vermelho para plástico, verde para vidro. E aí, ó, a gente já vai fazendo também a associação nessa questão aqui de baixo, né? Embalagem de papel, latinha azul. Garrafa de plástico, vermelho. Latinha de metal, no amarelo, que é metal. Garrafa de vidro, no verde. E resto de alimentos, no orgânico, que é o marrom. Certo? Bem, gente, aqui diz hora da produção. E aqui a Pro vai deixar uma tarefinha para vocês. A definição, é importante a gente entender isso. Qual é a definição do tema e do público leitor? Bem, como nós estamos trancados e isolados, trancados assim, a gente só sai para lugares essenciais com o uso de máscara, é claro, de forma bem responsável. Como nós estamos passando por um isolamento físico, a gente não está podendo se encontrar presencialmente, mas a gente tá aqui em contato e a Pro tá com muita saudade de vocês. Nós vamos criar um cartaz e eu estou desafiando vocês a criar o cartaz de vocês. Primeiro, eu quero que vocês definam o tema e o público leitor. Como nós estamos passando por essa situação, eu quero que vocês criem um cartaz falando exatamente sobre a volta às aulas, tá certo? Eu gostaria que você criasse um cartaz sobre amizade, sobre algo que esteja relacionado ao que nós falamos aqui, algo que traga consciência para as pessoas. Pode ser um cartaz que tenha palavras, pequenas frases e imagens, bem colorido e bem bonito. Lembre-se que tem que ter muita organização para se trabalhar com o tema, certo? E na realização, não esqueça, criatividade, organização textual, simplicidade, certo? Não pode ter muita cor, não pode ter muita informação, precisa ter cor para chamar a atenção, mas nada muito cheguei. E é claro que se você assistir minha aulinha virtual, nós vamos criar um cartaz juntos, online, para que assim a gente possa estar publicando, tá certo? E aqui é onde você vai criar o seu cartaz, tá certo? Aqui a Pro não vai colocar, tá certo? Nada, porque aqui tá dizendo que eu iria dividir vocês em grupos, mas vocês estão na casa de vocês, certo? E aí vocês iriam decidir o cartaz. Então, agora eu quero dizer para vocês que vocês vão escrever uma frase principal, certo? Convidando pessoas para participarem, certo? O cartaz vai ser sobre uma brincadeira, nessa parte aqui da página 22, tá certo? E aí você vai ver se você vai desenhar, se você vai colar um desenho, uma foto. Escreva a frase principal, convidando as pessoas a participarem da brincadeira escolhida e mãos à obra. A gente não está na escola, como eu falei, mas vamos criar um cartaz bem legal. Bem legal mesmo.